Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou César Lino, professor da disciplina de Matemática do 8º ano. Nesta época de Covid, não se esqueçam, lavem sempre as mãos e cumprem com todas as orientações dadas. Vamos dar início à nossa aula de hoje para fechar o capítulo sobre a geometria. O sumário de hoje vamos falar sobre relação entre lados e ângulos de um triângulo e vamos falar também de quadriláteros. Objetivos: aplicar as relações entre lados e ângulos opostos de um triângulo na análise de figuras, identificar quadriláteros e os seus ângulos, construir e classificar quadriláteros. Recursos: caderno, caneta, lápis, quadro, borracha e giz. Utilizem também o manual de 7º ano, tanto o livro do ano anterior como desse ano. Vamos falar de relação entre lados e ângulos de um triângulo, para complementar a aula anterior. Qual é a relação que existe entre lado de um triângulo e os seus ângulos? Como já sabes classificar um triângulo, quanto aos lados, vimos na aula anterior, vamos desenhar um triângulo isósceles. Também já sabem o que é um triângulo isósceles. É um triângulo que tem dois lados iguais e um diferente, como vocês podem ver no desenho. De seguida, traçar a mediatriz relativamente ao lado BC. Também nós já vimos na aula anterior o que significa mediatriz. Fizemos isso na sala. Vocês podem ver aqui, temos o segmento BC. Nós dividimos o segmento BC em duas partes, através da linha ou do segmento AM. AM é a nossa mediatriz do segmento BC. Note-se que o triângulo ficou dividido em dois triângulos geometricamente iguais. O triângulo ABM e o triângulo AMC, segundo o critério de congruência de triângulos que nós vimos na aula anterior, lado, lado, lado. Por quê? A partir do momento que traçamos a mediatriz, vocês podem notar, ou notaram ali, que o nosso triângulo anterior ficou dividido em dois. Então, tem três lados geometricamente iguais. Por isso, aplicamos o critério lado, lado, lado. O triângulo AMC é a imagem do triângulo AMB pela reflexão relativamente ao segmento AM. Segmento AM, não se esqueçam, é a mediatriz. O que é reflexo? Vocês podem estar em casa à frente do espelho. O espelho, a imagem que reflete no espelho é o que é? É o vosso reflexo. Então, ali também, ao dividir o triângulo com a mediatriz, passamos a ter um triângulo e o outro é a sua imagem. Eixo de simetria, nós já vimos, do triângulo ABC. Então, vamos ver aqui qual é a relação que existe entre lado e os ângulos. Num triângulo, a lados geometricamente iguais opõem-se a ângulos geometricamente iguais. E ângulos geometricamente iguais opõem-se lados geometricamente. Vamos ver, geometricamente iguais. Vamos ver aqui. Nós temos esse lado AB, ele é geometricamente igual ao lado AC, porque nós vimos que o triângulo ABC é o triângulo isósceles. Depois, esses dois lados são geometricamente iguais. Repara que esse ângulo no ponto B é o ângulo oposto ao lado AC. E o ângulo no ponto C, ele é o ângulo oposto ao lado AB. Muito bem. Então, se esses dois lados são iguais, automaticamente esses dois ângulos também são geometricamente iguais, porque, de acordo com a nota, nós vimos que
lados opostos, esse lado é oposto a esse ângulo, opõe a ângulos geometricamente iguais. Automaticamente, esses dois ângulos aqui, ângulo no ponto B e ângulo no ponto C, são geometricamente iguais. Essa é a relação de um lado de um triângulo com os ângulos que nós temos aqui. É essa a relação que queria trazer hoje. Que lados geometricamente iguais opõem-se a ângulos geometricamente iguais. Ok? Considera agora um triângulo CDE, agora de forma mais prática, retângulo no ponto D. Por quê? Porque no ponto D nós temos ali o ângulo reto. Muito bem. Por observação, verifica-se que ao maior lado opõe-se o maior ângulo e ao menor lado opõe-se o menor ângulo. Vocês podem ver aqui, CE é o lado maior do triângulo. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui o ângulo de 90 graus, no ponto C, ângulo de 60 graus e no ponto E, ângulo de 30 graus. O que vocês podem ver? De acordo com a observação que nós temos aqui, lado maior opõe ao ângulo maior, ou seja, o lado maior é oposto ao ângulo maior. Esse lado que é menor é o lado oposto ao menor ângulo, que é o ângulo de 30 graus. Espero que tenham entendido essa relação. Lado maior opõe ângulo maior. Lado menor opõe ângulo menor. Vamos prosseguir. É o que nós temos aqui na nota. Num triângulo, ao maior lado opõe-se o maior ângulo. E ao menor lado opõe-se o menor ângulo. De forma semelhante, num triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado e ao menor ângulo opõe-se o menor lado. Ou seja, quando temos maior lado, opõe-se ao maior ângulo. E também quando temos maior ângulo, opõe-se ao maior lado. Vamos falar sobre outro polígono que nós também falamos na aula anterior, só que nós não fizemos referência específica. Hoje vamos falar sobre esse polígono, que é quadrilátero. Na aula anterior nós falamos sobre triângulo, também um dos polígonos. Hoje vamos falar de quadrilátero. O que é um quadrilátero? Vocês podem ver no desenho, de certeza já começaram a ter a noção. Professor, de certeza já vi essa figura. Quadrilátero é um polígono, como já tinha dito, com 4 lados. Ok? Nós temos aqui A, B, C e D, a nossa figura, ou seja, o nosso quadrilátero. Vamos prosseguir. Falar sobre ângulos de um quadrilátero. Também na aula anterior nós falamos sobre ângulos de um triângulo. Hoje nós vamos também falar sobre ângulos de um quadrilátero. Nós vimos na aula anterior que uma figura com 3 lados tem o quê? Tem 3 lados, tem também 3 ângulos. Quadrilátero também é a mesma coisa. Se tem 4 lados, tem 4 ângulos. Tal como num triângulo, que nós vimos na aula anterior, num quadrilátero podemos identificar ângulos internos e ângulos externos. Nós já vimos a definição de ângulos internos e ângulos externos. Ângulos internos são ângulos que estão internamente na região de uma figura ou na região interna daquela figura, e ângulos externos são ângulos que ficam fora, parte exterior, que se definem da mesma forma, ou seja, definimos da mesma forma que definimos ângulos internos por um triângulo, também definimos também aqui no quadrilátero. No quadrilátero ABCD da figura, os ângulos internos estão assinalados de cor azul e os externos com a cor verde. Vamos identificar, nós temos aqui os ângulos internos no ponto B, ângulo de cor azul, no ponto C, no ponto D e no ponto A. São ângulos internos. Estão na região interna da figura. E os ângulos que estão de cor verde são ângulos externos. O que é que nós vimos na aula anterior sobre triângulos? Nós vimos que a soma
dos ângulos internos de um triângulo, que é um outro polígono, é igual a 180. Mas no quadrilátero, o que é que nós vamos ver? Que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360. Vocês podem fazer a decomposição de um quadrilátero, vocês podem ver, por exemplo, nesse quadrilátero, se nós unirmos aqui o ponto A com o ponto C, vocês podem ver, podemos obter dois triângulos. Um triângulo com 180 e outro triângulo mais 180, dá 360 graus. Muito bem, gravem essa frase. Vamos ver a classificação de quadriláteros. Os quadriláteros são classificados de duas formas, de trapézios e não trapézios. Vamos ver quando é que são ditos não trapézios. Não trapézios é quando não tem lados paralelos. Vocês podem ver aqui, na primeira figura, não há nenhum lado que é paralelo ao outro. Quando acontecer isso, embora as duas figuras têm 4 lados, claro, são quadriláteros, mas nenhum dos lados são paralelos entre si. Nem a primeira figura, que vocês veem ali como se fosse papagaios. Papagaios vocês utilizam lá em casa para subir e brincar, ok? Aqui também, nesta última, nenhum dos lados são paralelos. Então, quando acontecer isso, nós podemos dizer que não são trapézios. Agora vamos ver os trapézios. Tem pelo menos 2 lados paralelos. A primeira figura nós temos trapézio retângulo. Podem ver que o lado superior, ou seja, base superior, base inferior, são lados paralelos. São chamados de trapézio retângulo porque tem um ângulo reto, assim como no triângulo. Triângulo retângulo, ângulo reto. Trapézio retângulo, também um ângulo reto aqui. E trapézio isósceles, base superior, base inferior, paralelo. Aqui, isósceles também, mesma ideia de triângulo, porque tem 2 lados iguais, ok? Esse lado e esse lado são 2 lados iguais. Trapézio escaleno. Nós já vimos também triângulo escaleno. Tem 3 lados diferentes, ok? Tem esse lado, ou base superior, base inferior, paralelo. Então, esses são os trapézios propriamente dito. Depois vamos falar de paralelogramo, também são chamados de trapézios. Os paralelogramos têm os lados opostos paralelos. Vocês podem ver aqui, lado superior e lado inferior são lados opostos paralelos. Esse lado esquerdo e lado direito também são lados opostos paralelos. É parecido com o quê? Doce de avó, ok? Já ouviram falar sobre esse doce? Já comeram esse doce? Ok? Paralelogramos. Dentre os paralelogramos nós temos também o retângulo e losango. Também tem lados opostos paralelos. Vocês podem conferir aqui na figura. Esses 2 lados são paralelos. Então, são paralelogramos. Dentre retângulo e losango, nós temos aqui quadrado também um paralelogramo. Só que um quadrado, atenção, não quer dizer que retângulo é quadrado. O contrário, quadrado é retângulo. Por quê? Porque a definição de retângulo é tem ângulo reto. Quadrado também tem ângulo reto e também tem 4 lados iguais. Então, todo quadrado é um retângulo. Por quê? Porque tem ângulo reto. E aqui também, quadrado, podemos chamar também de losango, porque losango também tem 4 lados iguais. Tá certo? Vamos ver isso de baixo para cima. Quadrado é um retângulo e quadrado também é losango. Essas são as classificações de quadriláteros, trapézios e não trapézios. Vamos continuar com a nossa aula com a parte de exercícios. Vamos fazer alguns exercícios para ver se vocês perceberam aquilo que eu trouxe hoje. Primeiro exercício, vamos falar sobre o quê? Sabe-se que um triângulo ABC, se tem ângulo no ponto A tem 35 graus, ângulo no ponto B 130 graus e ângulo no ponto C 15 graus.
indica o lado maior e o lado do triângulo menor. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão esquematizar, vocês vão fazer essa figura, vocês vão desenhar um triângulo ABC e colocar os ângulos em cada ponto. A partir dali vocês vão ver o ângulo maior opõe-se a qual lado. Vocês vão indicar assim sucessivamente, tá certo? E regressamos em breve para ver a vossa resposta. Vamos conferir a vossa resposta. Nós temos aqui o triângulo, como eu tinha pedido, devem fazer o desenho para melhor visualização. O triângulo ABC, em cada ponto, no ponto A, ângulo de 35 graus, no ponto B, ângulo de 135 graus e no ponto C, ângulo de 15 graus. Ok? Como o maior ângulo é no ponto B, logo o maior lado é AC. Da mesma forma, sabendo o menor ângulo, o menor lado é o lado AB. Nós temos aqui o menor ângulo, que é o ângulo está no ponto C, ângulo 15 graus. Automaticamente, lado oposto, nós vimos que tem que ser o lado oposto, se já fixamos o ponto C, o lado oposto só pode ser A e B, ou seja, segmento AB. Pegando o maior ângulo no ponto B, o lado oposto são os outros dois pontos, A e C, ou seja, segmento AC. Então, se esse é o ângulo maior, lado maior é o lado AC. Já vimos lá, ângulo menor opõe-se a lado menor. E ângulo 35 graus. O seu lado oposto é o lado BC. Simples. Então, conferindo, ângulo maior, 135 graus, lado maior AC. Ângulo menor, 15 graus, lado menor AB. Ok? Espero que tenham entendido e gostado do exercício número 1. Vamos para o exercício número 2. Diz o seguinte: coloca V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo. A linha A, as diagonais de um quadrado são sempre congruentes. Já conhece a palavra congruente. As diagonais de um retângulo são sempre congruentes. Todo retângulo é um quadrado. Um trapézio isósceles tem 3 lados iguais e um eixo de simetria. Um quadrilátero que não tem lados paralelos diz-se trapézio. Atenção, diagonais de quadrado é só unir os vértices opostos, ok? Só uma chamada de atenção. Então, vou dar um tempo para vocês resolverem. Vamos regressar em breve para correção desse exercício.
Vamos conferir a resposta do exercício número 2. As diagonais de um quadrado são sempre congruentes, ou seja, unindo os vértices opostos, vocês vão comparar. Vocês vão ver que as diagonais são sempre iguais ou congruentes. A resposta é verdadeira. Muito bem. A linha B, as diagonais de um retângulo são sempre congruentes. Também utilizamos a mesma ideia. Vocês podem fazer um desenho e ver as diagonais. A resposta é verdadeira. Muito bem. Todo retângulo é um quadrado. Quando classificamos paralelogramo ou quadrilátero, desculpe, nós falamos sobre quadrado e retângulo. Todo retângulo é um quadrado. Mas, professor, se é um retângulo, será que pode ser quadrado? Sabendo que quadrado tem 4 lados iguais? Aí sim, muito bem, vi que perceberam. Ali a resposta é falsa. Todo retângulo é um quadrado. Falso. Nós vimos que todo quadrado é um retângulo. Muito bem. Um trapézio isósceles, que tem 2 lados iguais, tem 3 lados iguais. Aí já logo o aluno vê que a resposta é falsa. Nós vimos que trapézio isósceles tem 2 lados iguais. Aqui nós temos 3 lados iguais. Só para confundir, tá certo? E um eixo de simetria. Logo a frase é falsa. Muito bem. Estão atentos. Um quadrilátero que não tem lados paralelos diz-se trapézio. Nós vimos que um quadrilátero que não tem lados paralelos diz-se não trapézio. Então isto é falsa. Essa afirmação é falsa. Muito bem. Gostei da vossa participação. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir com o exercício para TPC. O exercício para TPC é o exercício que vocês vão encontrar nesse livro, na página 108. Vocês vão encontrar ali um quadro, vocês vão copiar para o vosso caderno e completar esse quadro. Vocês vão fazer exercício 4. Tem lá outros exercícios, caso tiverem tempo, podem praticar, ok? Espero que consigam fazer isso. Caso tenha alguma dificuldade, contacte o vosso professor na sala. Vamos recordar aquilo que vimos hoje na aula. Nós falamos sobre a relação de lado e ângulo de um triângulo. Também falamos sobre quadriláteros. Vimos o que é um quadrilátero e classificamos também os quadriláteros em trapézios e não trapézios. Caras alunas, caros alunos, pais encarregados de educação, assim foi a nossa 10ª aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Nesta primeira fase, nós abordamos os conteúdos do 3º trimestre do ano anterior. Foi um prazer trabalhar convosco. Não se esqueçam, lavem sempre as mãos, usem as máscaras, mantenham o distanciamento social e, o melhor de todos, estudem